Gravando. Muito obrigado, Oswaldo. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 12 de novembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelos processos da Intel, relatora doutora Mara, patrono doutor Vitor. Temos sustentação oral. Mara, vamos iniciar pelo 090. Mara, os dois são acusações semelhantes, certo? Microfone, por favor, doutora Mara. Desculpa, tinha desligado. Os Perfeito. Dois são de crédito indevido. Esse primeiro aqui, os dois, na verdade, eu estou convertendo em diligência, conforme a gente Nós vamos já abrir tinha... para o doutor Vitor. Isso. Fazer a sustentação oral. Doutor Vitor, o senhor abre mão da leitura do relatório? Eu abro mão da leitura do relatório. Perfeito, perfeito. Fique à vontade, por favor. A doutora Mara já adiantou os votos dela para a sessão, para os membros da Câmara. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, cumprimentar a relatora, a doutora Mara, o doutor Belmar, a doutora Alexandre também, o doutor Paulo Rafael e o representante fiscal e os demais patronos presentes em sessão. Doutor Belmar, eu devo fazer início pelo 090-8, correto? Isso. Então tá, na realidade nós temos aqui muitos pontos de encontro entre os dois autos de infração, ambos lavrados contra a Intel, por força da escrituração de notas fiscais relativas à aquisição de produtos de dois fornecedores, no caso do processo 090 dígito 8, e um fornecedor, no caso do processo 038-0. Operações essas que foram reputadas como inexistentes, porque supostamente a Intel teria participado de maneira fraudulenta na aquisição dos produtos em comento. A empresa Intel é uma empresa já bastante antiga no mercado, com mais de 50 anos de atuação. É uma empresa que é uma sociedade empresarial com mais de 50 anos, como eu disse, que ela é uma fabricante de terminais de alumínio, cobre, conectores à compressão, cunha e perfurantes. Basicamente, ela é uma empresa que possui 7 plantas fabris no município, sendo responsável por 1.400 colaboradores, ou seja, é uma empresa absolutamente sólida no mercado e, no seu ponto de vista, tratam-se, em ambos os casos, de acusações fiscais que derivam, em verdade, de uma inidoneidade que foi atribuída aos remetentes das mercadorias. No caso do processo 090-8, Metal Blue e AM Selecta. Então, eu gostaria de fazer início em relação ao processo que envolve esses dois fornecedores, que é o 090 dígito 8, por tratar da nulidade da decisão da DTJ, decisão singular que, em nosso ponto de vista, ignora alguns aspectos absolutamente relevantes para o deslinde da questão. O primeiro deles, que diz respeito à classificação da Intel dentro do programa nos conformes, na categoria a mais. Então, de acordo com o que é preconizado na própria lei complementar que trata do programa nos conformes, que é a Lei Complementar 1320 de 2018, ela faria jus a uma análise fiscal prévia, de forma, portanto, antecedente à lavratura do auto de infração. Não obstante isso, não houve esta intimação prévia para fins de regularização das infrações que foram irrogadas ao contribuinte autuado, a Intel, e a decisão do DTJ, por sua vez, entende que se trata de uma prerrogativa concedida ao agente fiscal fazendário, uma prerrogativa que envolve, em nosso sentir, uma subjetividade que não deve ser
admitida. Isso causa não só um cenário de insegurança jurídica, como também pode gerar um cenário de concorrência desleal, especialmente porque, em se tratando de programa nos conformes de uma classificação no programa a mais, envolve também o princípio da cooperação. O princípio da cooperação que foi julgado pelo Supremo no final de 2023, quando, por força do julgamento do tema 1184, que envolvia um outro contexto, mas cuja ratio decidendi pode ser empregada no presente caso, que tratava da extinção de execuções fiscais de baixo valor. E naquele momento o Supremo, no final de 2023, entendeu que o princípio da cooperação, que pressupõe esta consensualidade, ou seja, ratifica de algum modo o racional aqui empregado no sentido de que o programa nos conformes justamente vem para corroborar este racional. Ele diz que essa consensualidade deve sempre ser observada, inclusive na esfera administrativa, não apenas no bojo de uma execução fiscal de pequeno valor, cuja execução fiscal deve preceder uma intimação prévia, mas também no presente feito. Então, nós não podemos concordar com o racional empregado pela decisão da DTJ, no sentido de que se trataria de uma discricionariedade conferida ao agente fiscal atuante, justamente porque, repito, este racional vai vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal e de mais a mais gera, repito, um cenário de insegurança jurídica e também de concorrência desleal. Um segundo aspecto que enseja em nosso sentir a nulidade da decisão da DTJ diz respeito aos termos de quitação. Esses termos de quitação dizem respeito a declarações assinadas pelas empresas responsáveis pelo transporte das mercadorias, consignando que houve o pagamento pela contratação do serviço de frete. Então, nós tratamos de efetuar a comprovação da ocorrência das operações objeto no caso de ambos os autos de infração, não só direcionado para a comprovação do pagamento para os fornecedores ditos e reputados como inidôneos, como também para as empresas contratadas para a finalidade de efetivação / concretização dos fretes. A decisão, de sua parte, da DTJ, entende que deveriam haver outros elementos que levassem à efetivação / concretude das operações tratadas como inidôneas, de modo que isoladamente não poderiam ser encaradas como comprobatórias da veracidade das operações tidas por inidôneas. Então, em nosso ponto de vista, isso vai contra o entendimento já consolidado, não só no âmbito do STJ, mas também no âmbito do TIT, no sentido de que deve prevalecer a prova preponderante produzida nos autos, no sentido de que a operação de fato ocorreu não só por meio da comprovação do pagamento, como por meio da comprovação do transporte, especialmente, mormente, por meio da juntada do CTS, e aqui, para além destes aspectos, fizemos, repito, a juntada dos documentos que atestam a comprovação do pagamento para as transportadoras contratadas para a efetivação dos fretes. E a decisão, por sua vez, ignora esse aspecto que nos parece de suma relevância. Os pedidos de compra também, que, veja, e a decisão se prende a tratativas comerciais, tratativas estas que o STJ nunca tratou como elementos imprescindíveis, mas nós fizemos a juntada de pedidos de compra. A DTJ, de sua parte, não aceita porque seriam documentos unilaterais, que não teriam assinatura, e passa a exigir, ao invés disso, repito, as tratativas comerciais. Então, vejam, são elementos, em nosso sentir, robustos, que tendem a tornar o nosso caso enquadrável e pode ser enquadrado como tendo todos os elementos exigidos, não só pelo STJ, como também pelo TIT, que é a efetivação da operação por meio de diversos elementos, ainda que eu não tenha efetivamente uma tratativa comercial, mas eu tenho diversos outros elementos. Como a DTJ ignora este conjunto probatório, em nosso ponto de vista, isso ensejaria a nulidade desta decisão por vício de fundamentação e por desobedecer especialmente os precedentes do STJ, especialmente da terceira turma, que falam da força preponderante das provas produzidas nos autos. Ainda que eu tenha uma determinada prova que eu não possua, eu tenho que olhar para todo o conjunto probatório sob pena de nulidade e vício de fundamentação. Num segundo aspecto,
E de novo, agora, mas não mais nos dirigindo à nulidade da decisão em si, mas no próprio mérito. O programa dos conformes preconiza que deve haver uma observância ao rito previsto no artigo 14 da Lei Complementar 1320. Repito, qual é este rito? Uma análise fiscal prévia, uma intimação prévia à lavratura do auto de fração para que ocorra a referida regularização, sob pena, repito, mais uma vez, de inobservância aos ditames do que foi contido no julgamento de dezembro de 23 pelo Supremo no tema 1184. Um outro aspecto que chama a atenção neste auto de fração especificamente, que é o 090-8, diz respeito à nulidade do auto de infração, porque ele se funda no fato de que um documento auxiliar da comprovação do transporte, que é o DACT, não contém as informações a respeito das operações levadas a efeito. O fisco, por outro lado, teve acesso aos conhecimentos de transporte, que tem os dados em relação ao endereço, inclusive, do expedidor de cargas e todos os detalhes atinentes ao transporte da mercadoria, onde que ela foi retirada e onde que ela foi entregue. Então, se prender ao fato de que o DACT não traz todas as informações, nos parece absolutamente superável, mormente, porque não só no âmbito da fiscalização, como a posteriori no bojo da impugnação, foram apresentados os CTS, que tem lá todos os dados relativos ao transporte, no caso deste auto de fração, documento 5 e documento 6 da defesa levada a efeito. E de mais a mais, nós não podemos ignorar o fato de que o STJ, de novo, ele analisa sempre, não a nulidade, aqui no caso da Metal Blue e da M Selecta. Se elas são inidôneas, isso é um aspecto que diz respeito àquele outro contribuinte. No que tange ao contribuinte Intel, cujo crédito foi glosado em razão da escrituração das notas fiscais que renderam ensejo ao creditamento levado a efeito, nós temos que chamar a atenção para os ditames do que foi contido no tema 272 do STJ, a súmula 509, ou seja, não se discute a inidoneidade do Metal Blue, não estou aqui defendendo a Metal Blue e a M-Selecta, mas sim dizendo, deve ser preservado o contribuinte terceiro que de boa fé atuou, e se ele efetuar a comprovação da veracidade das operações, deve ser analisado e deve ser julgado insubsistente o auto que tenha por finalidade a glosa dos créditos correlatos. Neste sentido, nós, retomando a questão probatória, anexamos os termos de quitação assinados pelas transportadoras, anexamos os comprovantes de pagamento, os conhecimentos de transporte mais os pedidos de compra, relatórios de fechamento emitidos pelas transportadoras, embora não seja uma tratativa comercial, é um documento que foi produzido e que atesta a veracidade das operações, e nestes documentos, e mormente ou CTS, consta, repito, a identificação da origem e do destino das mercadorias, a origem sempre destas empresas, a Metal Blue e a M-Selecta, com destino à Intel. E para além disso, o DOC 9 e o DOC 10, anexados à defesa, eles segregam justamente o DOC 9A, o CTE, mais o comprovante de pagamento desta contratação deste frete. DOC 9B, nota fiscal de compra, mais o comprovante de pagamento desta operação, sempre me referindo a Metal Blue. 10A e 10B dizem respeito ao mesmo racional, vale dizer CTE mais pagamento daquele frete, DOC 10A, e o DOC 10B, nota fiscal de compra, mais o pagamento efetuado para o contribuinte AM Selecta. Então, nós procuramos, pelo menos, trazer um acervo probatório que pudesse atestar a boa-fé em nome da Intel, muito embora, e repito, as empresas tenham sido declaradas inidôneas e não se defende estas empresas, mas sim a boa-fé da empresa Intel. Então, com essas considerações, eu finalizo a minha fala em relação ao auto 090-8 e agradeço, doutor Belmar. Muito obrigado, doutor Vitor. Doutora Amara, nós podemos direto ao voto, porque a senhora já antecipou o voto para a Câmara pela conversão do julgamento de diligência, certo? Certo. A Câmara, pelo jeito, todos vão acompanhar, porque ninguém se manifestou em sentido contrário. Então, só vai pelo final do motivo da diligência, por favor. O que acontece? Eu estou pedindo para a conversão do julgamento em diligência para que, como a gente já fez em outros casos, como são diversos documentos, para que o recorrente apresente uma planilha, né, para organizar a prova, justamente em função do princípio da verdade material. Então, eu estou pedindo que
deixa eu ver aqui, seja convertido em diligência para que o contribuinte autuado traga aos autos cópias dos seus extratos bancários que confirmem o efetivo desembolso dos valores que constam nos comprovantes de pagamentos juntados aos autos, na mesma ordem numérica e cronológica do demonstrativo do autor do feito, consistentes em cópia de cada nota fiscal, seguida da cópia do respectivo comprovante e a cópia do extrato bancário, confirmando a efetiva liquidação financeira, e depois deste, cópia dos respectivos comprovantes de transporte. Se tiver alguma outra prova que ele queira juntar, porque, na verdade, o que eu quero comprovar? De uma maneira didática, cada operação, se ela está confirmada ou não. Depois disso, vai para a manifestação do autor do feito e da representação fiscal para depois vir para julgamento. Eu já registrei o voto e, como o outro caso é semelhante, eu não sei se o doutor Vitor vai querer fazer a sustentação, a única coisa que muda é porque, como foi juntado um documento que nem o autor do feito, nem a representação se manifestaram, eu também estou convertendo em diligência para esse final, para esse fim. Eu não estou julgando o mérito ainda. Tá? Perfeito. Doutor Vitor, você entendeu, não é organizar a prova. Nota fiscal, comprovante de pagamento e os outros, transporte, etc. e tal, para cada uma. Se tiver pagamentos parcelados, etc., uma planilhinha antes da nota fiscal, de cada uma delas, que é para organizar a prova mesmo, só isso. Esse é o modelo que a gente tem adotado aqui na Câmara e tem surtido bom resultado, né? Perfeito, está compreendido, eu agradeço. Doutor Tortello. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Só um detalhe que no voto que foi juntado aqui no sistema, no finalzinho dele, não existe explicitada a sequência da análise após a juntada dos documentos pelo contribuinte. E para evitar problemas, né? Doutora Mara? Não, eu pus assim, ó, com a apresentação da referida planilha pela contribuinte, deverão os autos ser remetidos para análise da dota representação e do autor do feito, caso assim se entenda devido, para que se manifestem acerca do resultado da diligência, retornando os autos posteriormente para a continuidade do julgamento. Exato, nesse ponto que eu penso que ficaria mais Melhor sério. inverter? Não, simplesmente primeiro, explicitar que primeiro para o autor do feito, após a representação fiscal. Normalmente é feito assim, né? O sistema, exato. mas como pode gerar Tudo bem, uma então dúvida você aí. só faz essa. Deixa eu só corrigir, Belmar. Reabre para mim de novo. Muito obrigado. Nada. Só um minuto, que o sistema está lento. No outro eu fiz assim, viu, Tortello? Obrigado, Mara. Doutora Mara, por favor. Tá. Não abriu ainda a edição. 0,90, tá? Tá, esse mesmo. Doutor Vitor, você vai acrescentar alguma coisa no outro? Olha, doutor Belmar, o outro caso tem algumas peculiaridades, ou seja, tá. algumas Então, algumas pequenas diferenças, mas assim, como a gente, enfim, eu não sei se o processo volta depois, se já houver a conversão de diligência, eu também não faço questão de sustentar, porque eu terei a oportunidade em momento oportuno, né, momento futuro. Então, fica a critério da Câmara, o doutor Belmar. Perfeito, perfeito. De qualquer maneira, eu já deixei registrado como feita a sustentação oral no sistema, tá? Perfeito. Mas no retorno vai ser reoportunizado. Agradeço. Doutora Mara, quando editar, me avisa, por favor. Só um minutinho. E a gente já vota os dois, um atrás do outro, ok? Iniciando Eu pelo pus assim, lugar. com a apresentação da referida planilha pela contribuinte, deverão os autos serem remetidos para análise, em primeiro lugar, ao autor do feito e, posteriormente, a outra representação fiscal. Deixa eu só. Posteriormente.
Adouta a representação para que se manifestem acerca do resultado da diligência, retornando os autos para julgamento. Tem um monte de posteriormente aqui, deixa após. Após a juntada dos documentos, Após. se manifesta Retornando o os autos autor. após para a continuidade do julgamento. É como voto, tá? Perfeito. Registre o voto, por favor. Sim, senhor. Um minutinho, registrando. Pronto. Doutor Tortello, atende? Perfeitamente. Ok, perfeito. Então, encerrando o debate aqui, quórum. Doutor Alexandre. Meu travou o meu, só um minutinho. Consegui. Ok, votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, agora vamos ao outro, que é o final 038. Doutor Vitor, fique à vontade, querendo fazer algum acréscimo. Bom, em relação ao processo 038-0, basicamente as acusações são muito semelhantes, embora aqui a gente esteja falando de um outro contribuinte, tá? Um outro contribuinte reputado como inidôneo, que é a beneficiadora de metais São Judas Tadeu, que a gente pode chamar de BSJ. Não vou me alongar, porque grande parte dos argumentos se prestam também ao presente feito. Nos chama atenção, contudo, que a decisão singular, objeto do nosso RO, do presente feito, ela nos parece ainda mais viciada em termos de fundamentação do que aquela proferida no bojo do processo que eu sustentei há pouco. Em primeiro lugar, porque em relação aos termos de quitação assinadas pelas transportadoras, a decisão simplesmente diz que ou eles não estão assinados ou estão sem firma reconhecida, ignorando os casos em que houve assinatura digital e tampouco especificando quais são os documentos que não foram assinados. No que toca aos DANFs, ela diz que eles não trazem os dados do transportador, o que tornaria o documento inábil a teor do que previsto no artigo 184, inciso 3 do RICMES, mas em nosso levantamento apenas 5 DANFs nos trazem estas informações, de maneira que não se pode pegar uma minoria de documentos e torná-lo como majoritário para fins de manutenção de um auto de infração, razão pela qual peca por vício de fundamentação a decisão prolatada pela DTJ. Sobre um outro aspecto ventilado pela DTJ, que diz respeito ao fato de ela não aceitar os CTS anexados aos autos, porque haveria divergência entre destinatários e remetentes, comparativamente com os DANFs, apenas um dos casos de fato se encontra nesta situação, de modo que, mais uma vez, uma situação reputada como sendo preponderante, em verdade, diz respeito à pequena minoria de operações que eventualmente possam não estar exatamente, não seriam suficientes e não teria o condão de comprovar efetivamente a ocorrência das operações. Então, se um determinado número de documentos não está crível a ponto de justificar a ocorrência da operação, que este documento não seja aceito, mas não que o auto de infração seja mantido como um todo, porque uma minoria de documentos não se presta para o fim almejado. Então, por esta razão, essas pequenas peculiaridades, em nosso ponto de vista, justificam mais do que no primeiro caso uma declaração de nulidade da própria decisão da DTJ. Uma segunda peculiaridade aqui, prometo não me alongar,
diz respeito ao aditamento que a Mara acabou mencionando. Este aditamento, de fato, não foi objeto de manifestação, não só por parte da representação fazendária, como pelo próprio agente fiscal de rendas autuante. É um aditamento que se prestava a trazer, no contexto dos presentes autos, um acórdão proferido por esta própria terceira Câmara Julgadora, no auto de fração 41.51.4440-0, julgado em novembro de 2023, e que falava que se existe uma autuação que diga respeito à escrituração de documentos fiscais, que digam respeito a notas fiscais inidôneas, minimamente deveria o fisco fazer a prova da ocorrência desta infração por meio da juntada destes livros. A não juntada dos próprios livros fiscais acarreta a nulidade do auto de fração por vício de instrução probatória, violando o próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional. Este era o escopo do aditamento levado a efeito no bojo do presente processo e cujo contraditório não foi aperfeiçoado, razão pela qual acredito que esse processo possa vir a ser convertido em diligência. Terceira peculiaridade do presente processo é a ocorrência da decadência para parte dos períodos, posto que o auto de fração foi lavrado em 26 de dezembro de 2024, ao passo que parte dos fatos geradores ocorreu entre abril de 2019 a novembro de 2019, de modo que, aplicando-se a regra trazida no contexto do CTN, artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, deve ser declarada a decadência, ainda que, para este período, tenha o contribuinte intele apurado o saldo credor. Mesmo havendo saldo credor, por óbvio que isso impede a juntada de recolhimentos parciais, e mesmo assim isso não obsta a aplicação do artigo 150, não justifica, por conseguinte, o deslocamento da regra do prazo decadencial para o quanto disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Não só porque não houve comprovação de dolo, fraude ou simulação, mas porque, quando o contribuinte apura saldo credor, existe atividade do contribuinte sujeita à homologação por parte do fisco, razão pela qual deve prevalecer o cômputo geral da decadência previsto no Código Tributário Nacional. Quarta peculiaridade, senhores, diz respeito à nulidade do auto, porque em 3 de dezembro de 2024, o fisco, antes da lavratura do auto de infração, confere 10 dias para que o contribuinte apresente todos os documentos relativos às operações entabuladas com o contribuinte reputado inidôneo São Judas Tadeu. 10 dias depois, a empresa responde, apresenta 3.000 folhas de documentos e 7 dias depois ela é autuada. Acredita a recorrente que, porque no final de 2024 haveria o fluxo do prazo decadencial, também pela regra do próprio 173 do Código Tributário Nacional, o fisco lavra o auto de fração em 20 de dezembro, intima o contribuinte no final do ano passado, tendo feito a análise de 3.000 documentos em 7 dias. Nos parece que o corolário adotado pelo fisco, o racional adotado pelo fisco, foi o de que, se a São Judas Tadeu foi declarada inidônea, independe de você efetuar a comprovação da transação, da operação mercantil, porque não seria crível que em 7 dias fosse feita uma análise criteriosa e minuciosa das 3.000 folhas apresentadas pelo contribuinte 7 dias antes, repito, dia 13 de dezembro de 2024. Com relação, quinta peculiaridade, insuficiência de provas. O fisco aduz que a empresa declarada como inidônea seria um cliente, né, seria um fornecedor, em verdade, relevante. Então, dentro da proporção das operações, eu estaria em conluio com esta empresa, porque é uma empresa com a qual eu tenho muitas tratativas comerciais. Mas isso, de modo algum, em nosso sentir, pode ser considerado como fator determinante para que eu tenha tido participação no esquema, digamos, fraudulento, que envolve apenas, única e exclusivamente este contribuinte, sob pena de se afrontar a livre iniciativa, a liberdade negocial na escolha dos meus fornecedores, até por força do que está contido no texto constitucional, artigo 170. Sobre o preço das operações, dos produtos estarem abaixo da média, em nosso ponto de vista, isso é mais um motivo que enseja a nulidade do auto de fração. Foi alegado e o preço está abaixo da média, isso indica que a operação foi fraudulenta. A gente trouxe a lume o contexto de um outro auto de infração lavrado contra uma empresa do grupo Cooperstil, 5053-007-0, no qual o racional contrário foi adotado. Ou seja, naquele caso foi dito que o preço estava acima da média e que por isso estava havendo uma transferência fraudulenta de créditos. Então, veja, foram adotados 2 pesos, 2 medidas, sempre com a finalidade de autuar o contribuinte. Então, o
o preço abaixo da média foi justificado para a lavratura do presente auto e o preço acima da média foi justificado para a lavratura de um outro auto contra outra empresa do grupo. Então, essas são basicamente, as peculiaridades deste auto de fração comparativamente com os demais. Me coloco à disposição e agradeço pela oportunidade. Obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor Vitor. Doutora Mara. Eu vou ler só o finalzinho, tá? A fim de preservar o devido contraditório, para que não se aleguem futuras nulidades, ainda que já tivesse a douta representação se manifestado posteriormente ao protocolo da referida petição, que é aquela que o Dr. Vitor mencionou e que eu mencionei, que fala da nulidade, alega a nulidade do auto por falta de juntada do livro de registro de entradas, propõe a conversão do presente julgamento em diligência para que o fiscal autuante se manifeste sobre a petição da recorrente, assim como adota a representação fiscal de forma conclusiva para que após os autos voltem a julgamento. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Alguma colocação? Não? Então vamos direto ao voto. Quórum. Em votação. Doutor Alexandre. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Vitor. Então, os dois foram convertidos em diligência nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Obrigado, senhores. Desejo uma boa sessão. Muito obrigado. Próximo, patrona doutora Fernanda. Muito bem, SKF, relator doutor Paulo Maceta. Doutora Fernanda, abre mão da leitura do relatório? Sim, abro mão. Muito obrigado. Doutor Paulo, um resumo, por favor, das acusações. Segundo só. A primeira infração é deixar de proceder os estornos de crédito CMS, decorrendo da saída subsequente não tributada, circunstância imprevisível à data de entrada da mercadoria. O item 2, deixar de proceder o estorno também, decorrente de saída subsequente não tributada, circunstância também a mesma, o mesmo item, a mesma infração. O item 3, deixar de pagar o CMS, por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. São essas 3 infrações, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os julgadores, doutor Belmar, doutor Paulo, doutor Alexandre, doutora Mara. É um prazer participar dessa sessão. Também cumprimento aqui os meus colegas e o representante fiscal. Eu gostaria de trazer 3 pontos que, a meu ver, são relevantes aqui para que seja discutido nesse julgamento no recurso ordinário. O primeiro deles tem a ver com a infração 1, que foi a falta de estorno de créditos de ICMS. E aqui essa falta de estorno se deu porque as mercadorias ou os insumos que foram adquiridas pela SKF foram utilizadas ou na prestação de serviço, em que a empresa presta serviço de manutenção, ou foram ativados para uso fora do estabelecimento. O que a empresa destacou é que, com base no artigo 67, inciso 2 do regulamento do ICMS,
Quando essas mercadorias elas acabam sendo utilizadas ou esses insumos são utilizados em prestações, em operações que depois não são tributadas, deve haver o estorno, mas isso pode ocorrer em momento posterior. Então, o que a empresa demonstrou por conta dos documentos que anexou as folhas 2448 a 3352 é que houve um estorno posterior. E por que houve esse estorno só posteriormente? Porque ocorreu o que a gente chama aqui de transposição de estoque, ou seja, eram mercadorias que a princípio seriam utilizadas ou para revenda ou seriam utilizadas para industrialização, mas que tiveram que ser utilizadas na prestação de serviço ou foram ativadas. Com base numa resposta à consulta, que é a 20.157 de 2019, o que a empresa entendeu é que quando as suas operações elas são predominantemente tributadas, pode o contribuinte posteriormente fazer o estorno daquelas mercadorias que são utilizadas em operações não tributadas. O que eu gostaria de pedir nesse tópico 1 é que haja conversão do julgamento em diligência para que a documentação que foi anexada aos autos seja avaliada pela fiscalização e se confirme que houve o estorno a posteriori. Os documentos que foram anexados até então são os livros de saída, em que a empresa mostrou que a maior parte de suas operações são tributadas, as notas fiscais de prestação de serviço, e isso mostra, portanto, que através dos livros de apuração e SPED, que são os outros documentos anexados de períodos posteriores, de 2021 a 2024, que haveria aqui o estorno. Mas com relação a esse primeiro ponto, a nossa solicitação é de conversão do julgamento em diligência para que seja confirmado que houve o estorno com relação a esses bens, esses insumos adquiridos. Os outros dois pontos que eu gostaria de destacar também têm a ver, ainda com o item 1, porque o que ocorreu, em razão da falta do estorno, aplicou-se uma multa de 100%. O que nós gostaríamos de pedir é que haja uma redução dessa multa, e daí pedindo já a aplicação do tema 863 do Supremo Tribunal Federal, em que lá se analisou os limites da multa tributária e se entendeu que quando a multa é qualificada, ou seja, em que há sonegação, fraude ou conluio, poderia ser aplicada uma multa de 100%, mas que quando não há, ela não poderia exceder esse valor. Então, o que a gente pede é que seja aplicada uma multa de menor valor, na medida em que a multa de 100% se aplica nessas hipóteses agravantes qualificadoras. E, por fim, o último tópico que eu gostaria de trazer é a questão da atualização monetária da multa. Como é sabido, o regulamento do ICMS, ele determina que a multa seja atualizada desde o fato gerador. E a empresa não concorda com essa atualização desde a data do fato gerador, na medida em que a multa ela se dá no momento em que ocorre a lavratura do auto de infração. Então, ou seja, a multa ela deve ser atualizada a partir desse momento. A multa deve ser aplicada sobre a base de cálculo do fato gerador, mas não sobre esse fato gerador atualizado. Eram esses os pontos que eu gostaria de destacar aqui nessa sustentação oral. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Paulo, algum questionamento da patrona? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento? Não, nenhum. Muito obrigado. Doutor Tortello, algum questionamento? Também sem questionamentos. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutor Paulo, vamos a voto, por favor. Vamos sim. Vou iniciar meu voto no item 10. A autuada alega preliminarmente que a decisão de primeira instância deve ser anulada, pois não fundamentou análise sobre a alegação de nulidade do AIM por deficiência na descrição dos fatos atuados. Ocorre que a decisão ACO analisou tal alegação, concluindo que a descrição dos fatos apresentados no AIM, no relatório circunstanciado, descrevem os fatos autuados, não gerando a nulidade arguida pela autuada.
Autuado seu recurso ordinário, alega que o AIN é nulo pela descrição genérica dos fatos autuados. Nesse ponto, me alinha a decisão recorrida para não acatar a alegação da autuada. O AIN descreve os fatos autuados e é complementado pelo relatório circunstanciado. A descrição dos fatos é apresentada de forma clara e é complementada pelas provas dos autos, que indicam as notas fiscais das operações autuadas e os cálculos efetuados. Consta inclusive resumos analíticos para cada um dos 3 itens do AIN. Assim, entendo que não há carência de descrição dos fatos e não há qualquer cerceamento de defesa. Em relação aos itens 1 e 2, a autuada alega que seu procedimento estaria em linha com a resposta à consulta tributária número 20157/2019. Não pode ser acatada tal alegação da autuada. A resposta à consulta mencionada trata de caso diverso e específico, quando a saída não tributada ou isenta, e no presente caso, a falta de estorno decorre da utilização de mercadorias para prestação de serviço, item 1, e destinação de mercadorias para ativo imobilizado, item 2. Assim, não havendo semelhança entre a operação analisada na resposta à consulta e a operação autuada, não há como entender que a resposta à consulta ampare o procedimento da autuada. A autuada também alega que realizou transposição de estoque com a baixa do item para consumo ou ativo imobilizado e o estorno de crédito dessas entradas diretamente no livro Registro de Apuração de ICMS no campo estorno de créditos, em linha com o artigo 67 do RICMES. Ocorre que os documentos apresentados pela autuada possuem data posterior aos fatos narrados nesses autos. As operações autuadas ocorreram no exercício 2020, ao passo que os documentos apresentados referem-se aos exercícios 2021 a 24. Assim, não deve ser acatada a alegação da autuada. Em relação ao item 3, a autuada alega que a aplicação da alíquota de 4% é correta quando as mercadorias são importadas ou quando são industrializadas e possuem conteúdo importado superior a 40%, em linha com os normativos. Eu cito todos aqui, eu vou pular a leitura. Ocorre que tanto o inciso 1 do parágrafo 4º da Resolução 13, quanto a linha A do item 1 do parágrafo 2º do artigo 52 do RICMES, excetuam da alíquota de 4% bens e mercadorias importados que não tenham similar nacional. O auditor fiscal autuante informa em sua manifestação fiscal que as mercadorias autuadas não possuem similar nacional e constam da lista de bens sem similar nacional, LECIM. A autuada não apresenta contestação da presença das mercadorias autuadas na LECIM, sendo, portanto, tal fato não controvertido. Assim, constando as mercadorias na LECIM, é incorreta a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais para tais mercadorias. Portanto, a alegação da autuada não merece prosperar. Ao contrário do alegado pela autuada, não há afronta ao princípio da verdade material, cabendo à autuada apresentar as provas que pudessem infirmar a autuação. A diligência é uma faculdade dos órgãos de julgamento de acordo com o artigo 25 da Lei 13.457 para esclarecer matéria de fato. No presente caso, não vislumbro a necessidade de esclarecimento e entendo que os autos estão aptos a julgamento. A alegação da autuada de confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa não merece prosperar, apesar de ser baseada em lei válida, vigente e eficaz. E também estou aplicando a súmula 13 em relação à alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre a base atualizada dos juros. Por fim, quanto ao pedido da autuada de redução ou relevação da multa, temos que analisar o artigo 527-A. No presente caso, a óbice a aplicação, pois há exigência de imposto, como se vê no campo 3 do DDF, folhas 3 e 4. Dessa forma, não entendo possível a aplicação do 527-A. Ainda, ao contrário do alegado pela autuada, a falta de prejuízo ao erário não impacta a ocorrência da infração fiscal de acordo com o artigo 136 do CTN. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e a ele eu nego provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, a representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Mara. Eu queria só tirar uma dúvida. Existe comprovação nos autos que os créditos que foram estornados posteriormente são os mesmos dessas operações? Doutor Paulo, doutora Fernanda, por favor. A doutora Fernanda já, eu acho que se manifestou. Pois não, doutora Fernanda. A documentação, ela prova que há o estorno. A identificação entre uma e outra não foi confirmada ainda pela documentação, doutora Mara, por isso que a gente pediu a diligência.
porque para mim, o que eu entendo? Que não houve um crédito indevido, vamos dizer assim, que o estorno foi extemporâneo. Se isso for verdade, esse estorno teria sido extemporâneo. Então, não poderia se cobrar pelo crédito, o estorno indevido, e sim a multa de mora pelo prazo que se utilizou, vamos dizer assim, em que ele foi efetivado. Entende o que eu quero dizer? Porque, na verdade, é como se fosse... Ele não pagou naquela altura, mas pagou depois, ele estornou depois. Então, esse período é que a gente poderia cobrar a multa, mas não o valor do imposto, porque ele efetivamente foi estornado. Se isso for verdade, né? Quer dizer, se esses créditos efetivamente forem decorrentes do estorno posterior. Não sei, eu queria ouvir um pouco... Doutora Mara, a senhora vai pedir vista, vai fazer Não, eu tinha feito uma preferência? preferência aqui. Já fez? Eu fiz, mas como ela Tá. disse que não está comprovado, Deixa eu então eu ver com o prefiro... doutor Paulo. Vamos ver com o relator. Doutor Paulo. Eu entendo que não está comprovado, né? O que a doutora Fernanda falou. Eu acabei não dando a palavra para a doutora Fernanda, que eu acho que ela, confirmando, fica até evidente essa não comprovação. Houve um estorno, mas não tem correlação. Não tem correlação. Não tem correlação ou não tem a comprovação de correlação? A comprovação não tem, né? Agora, se tem a correlação, a gente não tem como comprovar isso, porque não tem a comprovação. Não está Então, comprovado, não há correlação. Fica difícil de eu falar que não tem correlação, não tem Não, comprovação não da há correlação. comprovação, então não há correlação. É. Se tivesse comprovado, haveria. Então, tá, eu vou fazer o seguinte, você me dá 2 minutos para ajustar só a preferência, porque já está pronta, só vou pedir, então, a diligência para comprovar e para ela fazer a correlação de cada estorno que foi feito, tá? Justificando nesse sentido. Já está pronta, só quero ajustar, tá? Não vou tomar mais do que 2 minutos. a senhora já pode pedir a preferência. Tá. Só um minutinho. Já pedi, tá? Concedida, doutora Mara. Peço que todos mantenham seu WhatsApp ligado, por favor.
Mara está sem áudio. Estou falando até agora. Desculpa. Os divergir do relator em relação ao julgamento, pois a autuada alega que efetuou os estornos posteriormente ao momento em que se exigiria o estorno. Junta documentos que teria efetuado esse estorno em 2021 a 24. A autuação é posterior ao estorno, ainda que extemporâneo. Por esse motivo, entendo que, em tese, antes de proceder ao julgamento do caso, deveria o presente julgamento aqui ser convertido em diligência, a fim de que a recorrente demonstre, através de planilha, a efetiva correlação de cada nota com o estorno realizado. Após, deverá o fiscal autuante se manifestar e depois adota a representação fiscal para virem posteriormente os autos a julgamento. É como voto. Ótimo, muito obrigado, doutora Mara. Doutor Paulo, alguma consideração sobre o voto da doutora Mara? Olha, presidente, eu vou manter meu voto. Eu entendo que a autuada precisaria ter trazido isso na defesa ou até, no caso, em recurso ordinário, porque esse ponto já foi debatido até na decisão de primeira instância, né? Então, eu entendo que fazer uma diligência para a autuada trazer uma prova que ela já deveria ter trazido não é o melhor andamento do processo. Então, eu vou manter meu voto. Muito obrigado, doutor Paulo. Voltando, doutor Tortello, alguma consideração a mais? Eu tenho a impressão que as considerações do relator foram adequadas. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Presidente, eu vou votar com a doutora Mara, pela diligência. Ok, muito obrigado. Eu vou acompanhar o voto do doutor Paulo. A oportunidade de produção de provas já foram dadas, já foi dada. Portanto, caso houvesse essa prova, deveria ter vindo aos autos já em defesa, né? E não veio. E não vejo nenhum fato superveniente ou força maior para a não apresentação. Portanto, eu acompanho o voto do doutor Paulo. Com isso, a gente encerra debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Fernanda, foi mantido o voto do relator pelo desempate no voto de Minerva. Muito obrigado, tenha um bom dia. Prazer revê-la nesse tribunal. Muito obrigada, um prazer revê-los também. Tenham uma boa sessão. Até mais. Boa sessão, até mais. Até mais. Aliás, bom trabalho. Até mais. Obrigada, até mais. Doutor Diogo, chegamos. Chegamos. Vamos lá. Laicra, relator, doutor Alexandre Dias. Doutor Diogo, o senhor abre mão do relatório? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Doutor Alexandre, um resumo, por favor. Pois não. Bom dia a todos, mais uma vez. Que é uma infração em que a contribuinte foi autuada por creditamento indevido de imposto de materiais que o fisco entendeu serem apenas para uso e consumo de estabelecimento. Esse processo é julgado em primeira instância, é mantida a acusação fiscal, a contribuinte vem com recurso ordinário, e no recurso ordinário ela apresenta um laudo pericial indicando a utilização desses produtos, né, que foram considerados apreendidos com consumo, e pede a reforma da decisão de primeira instância. Em linhas gerais, é essa a situação do processo nesse momento. Ok, muito obrigado, doutor Alexandre. Matéria já conhecida. Doutor Diogo, fique à vontade. Pois não, muito obrigado. Bom dia a todos os juízes, juíza Mara, senhor relator, senhor presidente, representante fiscal.
A matéria aqui é muito mais simples do que as anteriores, que eram mais complexas, mais difíceis. Aqui é uma questão praticamente de direito, né? Eu vou até já indicar como quase que superada a questão de fato, porque há um laudo pericial emitido pela empresa de auditoria independente Ernst Young, por engenheiros, né? Não por advogados, mas por engenheiros, que analisou cada um dos componentes que se trata aqui a questão dos créditos. Mas, em essência, como o doutor Alexandre resumiu muito bem, trata-se aqui de uma questão bastante simples, aquela dicotomia clássica sobre o direito de crédito de ICMS, sobre produto intermediário ou a sua qualificação como uso e consumo. A fiscalização adotou o critério da decisão normativa CAT 1 de 2001, critério já superado há tempos pela jurisprudência uníssona do STJ, né, desde o segundo semestre de 2023, já com decisão da primeira sessão, reiterada em dezembro de 2024 e tantas outras decisões das próprias turmas. Então, a questão aqui diz respeito basicamente a se cada um daqueles componentes que são utilizados no processo produtivo da empresa, a Lycra, como os senhores sabem, é uma empresa que produz fios, o fio da Lycra, do vestuário, ela produz o fio, e esses componentes são componentes que são empregados nos próprios equipamentos para fazer a extrusão e a elaboração do fio, né? Sem esses componentes, o fio ele não é produzido, ou ele é produzido com baixa qualidade. Então, a fiscalização aplicou o conceito restritivo e superado da decisão normativa CAT 1 de 2001. O contribuinte, né, produziu a contraprova por meio de laudo pericial da Ernst Young, dos engenheiros da Ernst Young, no qual foi analisado cada um dos componentes e a sua pertinência ao processo produtivo e qual o impacto da sua retirada ao processo produtivo ao produto final, né, concluindo ao fim que todos esses componentes são imprescindíveis ao processo produtivo, e em sendo se atende aqui os critérios definidos pelo STJ para qualificação como produto intermediário, viabilizando o registro dos créditos, né? A gente sabe, enfim, do histórico jurisprudencial sobre isso, mas existem decisões mais recentes, até aqui em 2 de outubro, teve uma decisão da Câmara Superior do caso da Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A., no qual o recurso da Fazenda não foi conhecido e, no mérito, o próprio relator já também indicava a aplicação dos precedentes do STJ, que era um caso, inclusive, mesma situação, decisão normativa 1, discussão sobre conceito de produto intermediário, foi um recurso especial da Fazenda, porque a quarta Câmara já tinha, inclusive, entendido pela legalidade dos créditos, né? Então, a questão ela é simples assim, o auto de infração ele foi bastante precário, sequer analisou a pertinência desses componentes à luz do processo produtivo, simplesmente aplicou de forma sumária, o relatório fiscal tem uma página, aplicou de forma sumária a decisão normativa, então o próprio auto de infração ele já traz uma característica precária que até cerceia o direito, mas em essência o grande ponto aqui ele é de direito, é a aplicação da jurisprudência uníssona e consolidada do STJ, e esse é o grande ponto. Existem outros aspectos que eu diria aqui secundários, como a questão de a empresa possuir saldo credor durante todo o período, então, obviamente, esses créditos não influiriam, não resultariam, a não tomada desse crédito não resultariam em pagamento propriamente de imposto, em recolhimento, o que, obviamente, deveria ter sido considerado, mas o grande ponto acaba sendo a questão de mérito, de fundo, sobre a aplicação da decisão do STJ. Com isso, eu encerro aqui e fico também à disposição para qualquer esclarecimento sobre os componentes ou as circunstâncias da autuação ou das operações da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Diogo. Doutor Alexandre, algum questionamento ao patrono? Muito obrigado. Doutor Tortello? Também nenhum questionamento. Muito obrigado, doutora Mara. Nenhum. Muito obrigado, doutor Paulo. Nenhum questionamento, presidente. Eu também não tenho questionamentos.
Doutor Alexandre, vamos ao voto? Pois não, presidente. O recurso ordinário da contribuinte pode ser conhecido por presente os requisitos para tanto. Contribuinte que atua no segmento têxtil, fabricando, comercializando, importando e exportando materiais intermediários, polímeros, fios para usos diversos, tecidos e peças do vestuário em geral, foi autuada por escriturar créditos de ICMS decorrente da aquisição de materiais que o AFR atuante entendeu não permitirem o direito a crédito. Os bens adquiridos pela contribuinte e que deram origem aos créditos glosados são, em sua maioria, discos a laser e cápsulas de fieiras, elementos filtrantes, ilhoses de cerâmica e guias viajantes, elementos de direcionamento, e placa de transferência, bens esses que o AFR atuante entendeu não darem direito ao crédito do imposto por não estarem diretamente ligados ao processo produtivo e por não ocorrer seu consumo integral e imediato, nos termos da decisão normativa CAT 1 de 2001. Trata-se de assunto muito discutido, da possibilidade de tomada de créditos do imposto na aquisição de bens que, embora não sejam matéria-prima ou insumos que venham a compor a mercadoria final, participam diretamente do processo produtivo e neles são consumidos, não de maneira instantânea, mas em determinado espaço de tempo. A decisão normativa CAT 1 de 2001, a muito editada, estabelece diretrizes para definir se determinado produto pode ou não ser considerado como insumo de produção ou como material intermediário, aptos a autorizar a tomada de crédito do imposto, e os produtos que, em razão de sua utilização, devem ser considerados apenas como materiais de uso e consumo de estabelecimento, não autorizando a tomada de crédito do imposto. Vejamos, aqui eu transcrevo alguns trechos da portaria CAT, que já é conhecida de todos, não é o caso de ele fazer a leitura. Sigo no voto. Pois bem, com base na legislação acima mencionada, o entendimento do AFR atuante, convalidado pela decisão recorrida de primeira instância, é de que só podem ser considerados insumos os produtos que se consomem instantaneamente no processo produtivo ou que integrem o produto final, não gerando direito ao crédito, aqueles que se degradam gradativamente em médio ou longo período de tempo e que deveriam ser substituídos apenas porque perderam suas propriedades. Ocorre que tal questão, é fato, foi objeto de análise pelo STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo de recurso especial, número 1775781, conforme cópia juntada pela contribuinte em sua defesa, folhas 221 e 2263, tendo prevalecido naquele julgamento o seguinte entendimento. À luz das normas plasmadas dos artigos 20, 21 e 33 da Lei Complementar 87, de 96, revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais, produtos intermediários, empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa, essencialidade em relação à atividade e fim. Tais materiais não se sujeitam à limitação temporal prevista no artigo 33 do apontado diploma normativo. Sigo no voto. Como se vê, o norte estabelecido pelo STJ em referido julgamento privilegia o entendimento de que os materiais intermediários que sejam empregados no processo produtivo, mesmo que consumidos e desgastados gradativamente, permitem o direito ao creditamento do imposto, desde que sejam essenciais para a atividade fim do contribuinte, e exista a prova da necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa. O voto condutor daquele julgamento, realizado pela Corte Superior, esclarece que a lei complementar permite a compensação do imposto que incidir na aquisição de materiais intermediários que sejam empregados no processo produtivo, ainda que não ocorra seu consumo imediato e integral do material intermediário no processo produtivo ou a integração física do material intermediário no produto final. Referido entendimento não confronta com as normas que tratam da não cumulatividade do imposto, sobretudo porque o crédito ICMS decorre da aquisição de materiais alheios, decorrente da aquisição de materiais alheios à atividade de estabelecimento, já tem vedação pelo artigo 66. Não é o caso dos autos, tendo em vista que os materiais adquiridos pela contribuinte e cuja aquisição deu origem ao crédito do imposto estão ligados diretamente à atividade fim de sua estrutura, que é a fabricação de produtos têxteis. Assim, as justificativas utilizadas pelo fisco de que a ausência de integração física do material intermediário ao produto ou de ausência de consumo imediato no processo produtivo impediriam a tomada de crédito do imposto, perdem força
com a direção adotada pelo STJ em referido julgamento, pois referidos critérios não mais se mostram como delimitadores do direito ao acreditamento. Pois bem, analisando a decisão recorrida, torna-se claro que o entendimento por ela adotado confronta com o norte definido pelo STJ, como se vê de maneira clara no trecho que segue transcrito, e aqui eu faço um transcrito, uma referência ao pedaço do voto de folhas 2281, acho que inverti o número aqui. Eu preciso só corrigir esses dados, tá? Habilitado. Habilitado. Obrigado. Trecho dela, na decisão recorrida. Constatou-se que, apesar dos bens, aqui, inclusive, o julgador reconhece a essencialidade dos produtos. Ele fala, constatou-se que, apesar dos bens serem essenciais ao processo produtivo, não se integram ao produto final, nem se consome integral e imediatamente durante o processo produtivo. Sigo no meu voto. Veja, de início, que o julgador tributário reconhece, assim como reconhece o AFR atuante, que os materiais adquiridos para contribuinte são essenciais ao desenvolvimento de seu processo produtivo. Ou seja, a essencialidade do referido dos materiais é fato incontroverso. Assim, afastando-se das demais premissas utilizadas para a decisão recorrida e adotando o entendimento consagrado pelo STJ, cabe analisar se os produtos dos quais a aquisição deu origem aos créditos que foram glosados pelo fisco, podem ou não ser classificados como materiais intermediários com o direito à tomada de crédito do imposto, ainda que não integrem o produto final e nem se consumam de maneira imediata. Portanto, cuidou ao contribuinte de elaborar laudo técnico com o objetivo de demonstrar a participação de referidos itens em seu sistema produtivo. E o trabalho pericial chegou à conclusão de que os itens examinados são essenciais tanto para a execução do processo produtivo quanto para a garantia da qualidade do produto fabricado para o contribuinte. Acrescentou ainda o trabalho pericial que a ausência de qualquer dos itens analisados impactaria diretamente a operação, resultando em paradas da produção, quebras dos fios fabricados e variações em sua espessura, o que poderia fazer com que o contribuinte deixasse de atender os padrões de qualidade esperados por seus clientes, afetando a qualidade do produto final. O laudo apresenta análise detalhada da participação dos materiais do sistema de produção do contribuinte, e da maneira como analiso, apenas 2 desses itens não cumprem os requisitos autorizados a autorizar a tomada de crédito. Vejamos. Os discos perfurados a laser, as cápsulas de fieiras, os ilhoses de cerâmica para guia de gancho, os elementos filtrantes, as cápsulas com filtro de polímero e os botões de guias viajantes em cerâmica são itens cuja perícia técnica apresentada para o contribuinte confirma seu desgaste em médio período de tempo, em torno de 15 a 30 dias, e todos ligados diretamente à qualidade do produto fabricado, cumprindo os requisitos eleitos pelo STJ para autorização da tomada de créditos, motivo pelo qual os créditos de imposto vinculados à aquisição de referidos materiais devem ser considerados legítimos. Entretanto, alguns itens analisados pela perícia, em que pese a conclusão do laudo apenas indicar pela essencialidade, não carregam características de serem consumidos durante a produção, ainda que de forma lenta e gradativa. Tratam de itens cuja substituição pela contribuinte ocorre apenas em caso de quebra. São eles os grampos plásticos em formato de U, utilizados para a fixação do tubo de nitrogênio, e as placas de transferência. Em itens esses cuja substituição, nos termos do trabalho pericial apresentado, apenas ocorre em caso de dano, ou seja, trata-se de peças e partes de equipamentos utilizados pela contribuinte e que não necessitam de ser substituídos em razão de seu consumo, em médio ou longo prazo, durante a etapa de produção dos fios, substituição que só ocorre em caso de avaria. Nesses termos, de acordo com as provas dos autos, em especial, em razão da análise realizada pelo laudo pericial, acostado das folhas 2331 e 2351, entendo que deva ser cancelada a acusação fiscal em relação aos créditos do imposto decorrente da aquisição dos seguintes produtos. E aqui eu listo ele. Disco perfurado a laser, 050 004155, disco perfurado a laser 050 007438, cápsula de fieira, W11 30525, ilhós de cerâmica para gancho, elemento filtrante, cápsula de fieira DSW 1495679, botão viajante desenho D, guia viajante corpo padrão cerâmica, cápsula modelo 2, telas de filtragem de profundidade. Por outro lado,
entende que o AIM deva ser mantido em relação aos itens abaixo identificados, por não se tratar de itens de consumo gradual e lento durante o processo produtivo, e sim de peças ou equipamentos cuja troca apenas ocorre quando forem vitimados por avarias. São os grampos DSD, para jato de coalescência e placa de transferência. Por fim, a contribuinte questiona a forma de correção e atualização da multa aplicada no AIM, questão que não pode ser acolhida nesse julgamento em razão da súmula 3 deste tribunal, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374, sendo importante mencionar que referido entendimento simulado tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do Tribunal dos Impostos e Taxas, conforme artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Nestes termos, conheço do recurso ordinário da contribuinte e a ele dou parcial provimento nos termos deste voto. Como voto, presidente? Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Tortello. Nada a acrescentar, senhor presidente. Essa questão já é bastante conhecida da Câmara, muito debatida. A posição da representação fiscal está nos autos, no sentido da manutenção da autuação tal qual foi lavrada. Muito obrigado. Doutor Paulo, o senhor juntou uma preferência? Sim, presidente, eu não tenho uma preferência, eu sei que sou voto vencido na Câmara, mas eu entendo pela aplicação da súmula da decisão normativa CAT 01, né, na literalidade dela, que limita a apropriação dos créditos a mercadorias que se integram ao produto final ou desintegrem imediatamente. Mas é isso, eu não vou acabar lendo meu voto de preferência, mas é bem nesse sentido de não conhecer desse creditamento, entender não correto esse creditamento e negar provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Mara? Acompanho o relator. Muito obrigado. Eu estou olhando aqui, esse laudo ele veio só em recurso, certo? Então, uma prova extemporânea. Eu geralmente essa Câmara, a gente não aceita prova extemporânea. E Mas laudo a gente entende como uma prova. a representação fiscal não contestou isso nas contrarrazões e faz análise dele. Sim, isso não legitima a prova extemporânea, porque a lei assim o diz. Entretanto, eu concordo com a tese central, que os produtos adquiridos para atividade fim legitimam, dão direito ao crédito. A gente votou, acho que a semana passada, votou na última sessão de outubro, nesse sentido, e por isso, quanto à conclusão, eu acompanho o voto do doutor Alexandre também. Tudo bem, doutor? Quer falar alguma coisa, doutor Alexandre? Era só a questão da vinda do laudo, o processo segue e todos analisam a questão, mas seguem pela direção da CONTRACAT 2001. Não se questiona tempestividade dessa prova ou não, e o contribuinte justifica que o laudo estava em elaboração, mas não pôde ser juntado no momento da defesa. Eu nunca aceitei esse tipo de laudo sob esse fundamento. O laudo está em elaboração, ele tem que estar pronto, tem que entregar no momento processual adequado, qual seja a defesa. Né? Eu entendo o laudo como espécie de prova, porque é destinado a convencer o órgão julgador. De qualquer maneira, quanto à tese central, os bens, no caso, pela própria descrição deles, eles são utilizados na atividade meio, ou atividade fim do contribuinte. Portanto, legitimo o crédito. É assim que voto. Podemos concluir, doutor Alexandre? Encerrando os debates. Relator não votou. Doutor Alexandre, vê se o senhor tem que confirmar alguma coisa aí. Eu não sei o que aparece na sua tela. Na minha também não aparece nada. A minha aparece. Está registrado aqui. Está registrado? Aqui o sistema me responde que não votou. Agora sim. Ele estava lendo. Quórum.
Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Doutor Diogo, então foi dado parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, ok? Muito obrigado, desculpe pela demora. Sem problema algum, perfeitamente. Muito obrigado, boa sessão a todos, boa semana. Tenha um bom trabalho, bom dia. O sistema ficar rodando. Bom, vamos a... Doutor Paulo, vamos no processo da Kelly Roberto, drogaria? Sim. Que os meus são fáceis, a gente conclui rápido depois. Presidente, eu tinha entendido que você falou que tinha sustentação oral da Kelly Roberto. Mas não apareceu aqui nada. Então tá bom. Só consignar aqui que eu não vou registrar no voto, mas que a gente deixe que não, o patrono não compareceu. Mas você pode omitir isso do voto. Não, eu não vou colocar no voto. Ah, tá. Só para deixar claro no vídeo. Deixa eu só confirmar os que estavam. Era Intel, Lycra e SKF. Da Kelly, não. Ah, então tá bom, sem problema. Ok. Na verdade, é um pedido de retificação de julgado e a autuada, ela aponta 2 supostos erros de fato. O primeiro é de não ter sido registrado a não participação do patrono na sessão de julgamento, e o segundo seria a nulidade de julgamento em face da não intimação do patrono para sustentar oralmente. Em relação ao primeiro suposto de erro de fato, no voto tem a frase: na data prazada, o patrono da autuada compareceu à sessão para sustentar oralmente suas razões. Mas nos autos, a informação do não comparecimento do patrono, né, nas folhas 14 e 16, e também na sessão de julgamento que foi gravada, disponibilizada na internet, em consulta ao vídeo, nota-se que não houve comparecimento do patrono. Dessa forma, realmente ocorre o erro de fato, ao considerar fato inexistente o comparecimento do patrono como existente. Assim, o apelo da autuada deve ser conhecido e provido nessa parte para alterar a frase já exposta para que conste no voto. Na data prazada, o patrono da autuada não compareceu à sessão para sustentar oralmente suas razões. Já o segundo suposto de erro de fato, a suposta não intimação do patrono não foi tema discutido na decisão combatida. Aí a gente tem a decisão do STJ, a manifestação do STJ que já se manifestou, falando que se o tema foi discutido no processo cujo acordo se quer rescindir, não há erro de fato, nada importante que o julgado tenha se omitido a respeito. Eu entendo que aqui não teve o questionamento desse item, então não teria nem como o voto, a decisão tratar sobre isso, mas seria um caso similar a uma omissão e, portanto, não deve ser conhecido o segundo erro de fato. Aqui eu deixo claro que, caso a autuada entenda que houve nulidade no julgamento pela suposta falta de intimação, o PRJ não é o correto remédio jurídico para a correção dessa alegação. Ademais, a representação fiscal peticionou nos autos solicitando a aplicação da súmula 10, com a nova redação. E eu estou aplicando a súmula 10. Então, diante de todo exposto, né, eu conheço parcialmente do PRJ e na parte conhecida do provimento, tão somente para fazer constar o não comparecimento do patrono na sessão de julgamento e a aplicação de súmula 10, restando que conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário somente para limitar os juros da taxa Selic. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, doutor Tortello. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Amara. Acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Alexandre. Seu microfone está desligado, mas o seu acenar de cabeça... Acompanho o relator.
Doutor Paulo, eu acho que não tem nem erro de fato aí, mas as suas saídas foram boas, porque corrigiu a questão do advogado. Quanto ao outro, não há nem nulidade, quanto à segunda alegação de erro de fato, não há nem nulidade, porque o artigo 109, parágrafo 1º do Decreto 54.486 de 2009, diz que a parte que protestou pela sustentação oral tem que comparecer independentemente de intimação. De qualquer maneira, a forma como as saídas que o senhor buscou, eu acho que atende os objetivos e por isso eu acompanho. Doutor Tortello levantou a mãozinha amarela. Senhor presidente, eu só fiquei com uma dúvida. No final do voto ali, está colocado que conheço do parcial provimento ao recurso ordinário para aplicar a súmula 10. Estamos aqui no meio de um PRJ. É um PRJ do recurso ordinário, por isso que foi feita essa menção ao recurso ordinário. É isso mesmo? Isso, Tá bem. Tortello, porque senão eu não consigo. Fazer Não foi essa alteração. provido, não foi provido o recurso ordinário na decisão Tá. retificanda. Se eu Tá não bem. conheço, se eu não dou parcial provimento, eu não consigo aplicar a súmula 10. Pelo menos esse foi meu Exatamente. entendimento. Então, tá perfeito. É efeito infringente. Só Ponto. queria No especificar RO. isso aí. Tá certo, muito E obrigado. toda vez que tem essa aplicação de ofício, não da súmula, sobretudo relacionada aos juros, tem que dar parcial provimento para abrir para ambas as partes se falarem depois em eventual recurso, etc. e tal. Do contrário, não tem como fazer. Ontem, na Câmara Superior, eu também passei por isso em dois processos que eu tinha dado tinha provido ou não, mas aí eu mudei para parcial provimento em ambos. Ok? Podemos concluir? Muito bem, quórum. Doutor Alexandre. Para mim não aparece a verificação de quórum. Dá um refresh. Apareceu. Muito bem, muito obrigado. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, agora o próximo processo é Aidan Bonomi Stabile, eu sou o relator. Eu já divulguei, antecipei o voto para todo mundo. Aqui ele desistiu do recurso. Então, perda superveniente do objeto, não conhecido do recurso. Em discussão, representação fiscal. Nenhum comentário, senhor presidente. Obrigado, doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acompanha. Muito obrigado, doutor Paulo. Também acompanho. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Em julgamento, encerrando o julgamento. O próximo é Bug e Gutierrez, eu sou relator. Aqui também era um recurso de ofício, a representação fiscal concordou com a decisão ACO.
E aí eu conheci e neguei provimento ao recurso de ofício. Em discussão, doutor Tortello, doutora Mara, Nada a acrescentar. Nada a Alexandre, Acompanho. doutor Paulo, Nada a Acompanho. acrescentar. muito Acompanho. obrigado a todos. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Assim concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 12 de novembro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Oswaldo, vamos encerrar a live, por favor.